a série de lives da Folha para esse período de quarentena. Hoje conosco o infectologista, chefe do setor de infectologia da Unesp, em Botucatu, interior do estado de São Paulo, e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Hoje nós vamos discutir com o doutor Alexandre os avanços no tratamento dos pacientes com coronavírus, que desenvolveram Covid-19, e os perigos de retrocesso que ainda enfrentamos com a abertura das atividades econômicas, vide praias lotadas, shoppings e coisas desse tipo que temos visto na imprensa. Doutor Alexandre, obrigado pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui. Hoje é um dia que nós tivemos uma notícia importante, ficou comprovado num estudo brasileiro a ação da dexametasona, que é um corticoide, um anti-inflamatório corticoide, no tratamento dos pacientes graves de Covid-19. O que isso representa, doutor? Olá, Amílio. Olá a todos da TV Folha. Na verdade, hoje temos aí um breaking news científico, né? O estudo Coalizão 3 foi publicado, mostrando o benefício do uso do corticoide em paciente com Covid grave, como já havia sido demonstrado também no estudo Recovery, no estudo da Oxford. Então, nós, da ciência brasileira, e quando eu digo nós, é porque formamos um conjunto de mais de 40 hospitais, 40 universidades que nos unimos para captar esses dados de pacientes com Covid para testar diversas hipóteses, né? Então, hoje nós publicamos esse paper do Coalizão 3 mostrando o benefício do corticoide naqueles pacientes que precisam de alto fluxo de oxigênio, pacientes que estão na enfermaria com um tipo de assistência respiratória chamada máscara não reinalante, ou mesmo que estão entubados, que estão em UTI. Então, já está mais do que claro e bastante sedimentado que o uso da dexametasona em paciente com Covid grave, que é esse que fica na enfermaria, e com Covid crítica, que é o da UTI, a dexametasona tem efeito. Lembrando, Emílio, que a dexametasona ela é uma faca de dois gumes, porque ela não deve ser usada na fase inicial. A dexametasona é um potente anti-inflamatório que tem ação imunomoduladora, podendo ter ação de diminuir o efeito do sistema imunológico, e não deve ser usada naquela fase inicial, na fase onde o indivíduo tem um resfriado ou uma síndrome gripal, porque eu posso aumentar, nesses casos, isso também já está comprovado, a carga viral do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, a dexametasona está reservada e tem benefício, mostrado já em 2 ensaios clínicos randomizados, para paciente com necessidade de oxigenação intensa. É importante lembrar isso, antes que as pessoas tentem descobrir qual é o nome comercial e corram às farmácias para tentar comprar com a hidroxicloroquina. Não deve ir a uma farmácia procurar esse remédio, está claro, né? Acho que as pessoas entenderam que isso não deve acontecer. E falando em hidroxicloroquina, tem um outro estudo, que é esse estudo que foi divulgado hoje, a Coalizão 3, e a Coalizão 5, que vocês estão avaliando a eficácia, de fato, da hidroxicloroquina. O Brasil deve ser o primeiro país a divulgar um estudo, dá para chamar de definitivo, sobre isso? Existe uma grande polêmica que eu, pessoalmente, considero uma polêmica muito mais política do que científica, sobre o benefício da hidroxicloroquina e de outras medicações no dito tratamento precoce da Covid-19. Nenhuma organização científica, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, Organização Mundial de Saúde, CDC de Atlanta, nenhuma organização científica recomenda o uso de hidroxicloroquina ou ivermectina ou nitazoxamida para fases iniciais ou para qualquer fase da Covid-19. Isso só existe no Brasil por conta de um grupo que apoia esse tipo de ideia. E para responder essa pergunta, junto de uma série de outros estudos, nós temos o Coalizão 5, que é um estudo randomizado duplo cego, no qual o paciente com Covid leve, aquela Covid que o paciente tem só
um resfriado ou sintoma gripal, ele é randomizado, ele é então sorteado para receber uma caixinha que pode ter tanto a hidroxicloroquina quanto o placebo. Então, nós estamos com esse estudo em andamento, são 1.300 pacientes que nós precisamos incluir. Eu acabei de ver aqui, nós chegamos hoje no 765, então já passamos um pouco da metade. E, óbvio, existem outros ensaios clínicos randomizados ao redor do mundo tentando responder a mesma pergunta, mas o Brasil está se mostrando, e isso é muito importante, né? Fundamental nessa resposta que é definitiva de fazer os ensaios clínicos randomizados bem desenhados. Porque existe uma enxurrada, Emílio, de pseudociência. Vocês lidam muito no jornalismo com fake news, não é? Sim. E nós aqui do nosso lado, cientistas, médicos, lidamos com um negócio que chama pseudociência, que são estudos mal feitos, estudos que não têm um nível de evidência adequados e que muitas vezes dão respostas erradas a perguntas. Então, existe uma pirâmide, existe um grau, uma concentração de evidência chamada pirâmide de nível de evidência científica, em que esse tipo de estudo que a gente está discutindo, ensaio clínico randomizado, se coloca lá em cima. E é justamente isso que o Brasil, que a estratégia que o Grupo Coalizão e muitos outros, né, não é só o Coalizão, estão fazendo no Brasil. Ciência de qualidade dentro das universidades, dentro de institutos de pesquisa. E aí a pandemia mostra como é importante você investir em pesquisa e ciência. E o quanto foi desastroso nos últimos 5, 10 anos o desinvestimento, a desestruturação que houve em relação ao financiamento da pós-graduação, dos institutos de pesquisa e tudo que está ligado à geração de ciência e novos conhecimentos no Brasil. Eu acho que são duas coisas que parece que estão ficando claras, né? Essa é uma delas, a importância do investimento em ciência. A outra é a importância da existência do SUS, né? Me parece, conversa com médicos, especialistas e pacientes, o SUS sempre foi uma espécie de patinho feio, reclamações à torta e à direito, a maior parte delas com razão, mas se não existisse o SUS no Brasil, com certeza os efeitos da pandemia teriam sido diferentes, correto? Isso é uma realidade que a gente não pode esquecer, né? Muito se fala que, apesar, nós temos que realmente ter muita tristeza pelas mais de 100 mil vidas, provavelmente a gente vai chegar aí até o final de setembro com 150 mil óbitos, né? Mas isso poderia ter sido muito maior se não fosse uma estruturação que o SUS fez, né? E isso, lógico, leva tempo, porque foi uma resposta de emergência. Isso foi como se fosse uma guerra. Nós tivemos que montar uma estrutura de campanha, literalmente, para lidar com os milhares de casos graves que chegaram, tanto de Covid grave quanto de Covid crítica. E se nós não tivéssemos um sistema único de saúde que, bem ou mal, tem o seu grau de eficácia, isso poderia ser muito pior. As pessoas morreriam em casa sem assistência médica nenhuma. Então, quando se terminar a pandemia, daqui a 1 ano, 2 anos, e se calcular a taxa de mortalidade entre os diferentes países, apesar do número brasileiro absoluto parecer muito alto, e é muito alto, e nós temos que ter pesar, nos ressentir disso, poderia ser menor, né? A gente pode discutir como poderia ter sido menor, ele provavelmente não vai ser tão intenso quanto países que não oferecem um sistema gratuito e de qualidade. Então, na verdade, reforça a importância tanto da estrutura médica, como também da pesquisa do SUS. A maioria desses institutos que eu falei para você, que estão dentro do Grupo Coalizão e de muitos outros, fazem parte do SUS. Então, ele foi fundamental na resposta a essa pandemia. Doutor, na sua resposta você tocou em alguns pontos que são importantes. Um deles é a questão da fake news, que para vocês é a pesquisa mal feita, mas a fake news também, com a qual nós temos que lidar todo dia, nós jornalistas, e a população em geral, também deve ter efeitos práticos na vida do médico, deve chegar no consultório, deve chegar nas enfermarias.
Em relação ainda à hidroxicloroquina, eu acho que é importante dizer, eu tenho visto muita gente que, conversado, entrevistado, gente que contraiu o coronavírus, foi ao médico, mesmo na rede pública ou na privada, e saiu de lá com uma indicação da hidroxicloroquina e do vermífugo. O que isso quer dizer, doutor? Por que os médicos continuam prescrevendo esse medicamento que até agora não tem nenhum tipo de comprovação? Isso significa uma fala que parece muito dura, mas é realidade. Existe muito pouca ciência em grande parte das condutas médicas. E a Covid-19 está nos mostrando isso. Muito do que os médicos fazem, infelizmente, não está embasado por condutas médicas ou condutas científicas ou protocolos que mostrem o grau de evidência. Hidroxicloroquina e ivermectina, não existe literatura científica que comprove mudança na história natural da doença. A Covid-19, ela se divide em 3 fases. A primeira delas, que é a fase que a gente chama de fase virológica, que é quando o paciente tem um resfriado ou uma gripe, febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse seca, ela se resolve espontaneamente em 85% dos casos. Portanto, Emílio, o que eu der para esse paciente, chá de alho, vitamina C, zinco, mandar ele comer batata, vai resolver. Não vai alterar o curso natural da doença. Quanto menor for a letalidade da doença, na Covid-19 a letalidade é em torno de 2 a 3%, mais charlatanismo aparece. É muito difícil aparecer, por exemplo, um charlatão querendo fazer, por exemplo, hidroxicloroquina para AIDS. Porque AIDS é uma doença que, se você não tratar, você vai morrer. Covid não. Covid você se recupera, 85% vão ter só sintomas leves, aí 10% vai necessitar hospitalização e a mortalidade ali vai girar entre 2% a 5%, a depender da estrutura médica do local. Então, quanto menor a mortalidade da doença, mais charlatão e menos ciência existe. Por isso, a importância do que eu estava falando para você, dos ensaios clínicos randomizados que mostram o uso da droga, que é candidata para que funcione, versus o placebo, para que se prove por A mais B que aquilo não tem eficácia. Enquanto nós não tivermos esse tipo de estudo pronto, não dá para dizer que funcione. Aí tem um segundo contraponto, né, que eu vou fazer aqui também o papel do advogado do diabo. Existe uma coisa chamada autonomia médica. Eu, como médico, isso está no Código de Ética Médica, posso sim prescrever para um paciente uma medicação que não tem evidência científica, desde que o paciente saiba disso, aceite isso e assine um termo de consentimento. Desde que também, na minha avaliação como médico, a relação custo-benefício não seja desfavorável. Então, o médico que está prescrevendo hidroxicloroquina para um paciente com COVID leve, ele tem que ter o aceite do paciente, mas ele tem que ser bem claro. Não existe evidência que funcione. Eu estou prescrevendo porque eu acho que funciona. O que, na minha opinião pessoal, como médico, como professor, como cientista, não justifica. Existem os efeitos colaterais da hidroxicloroquina e tem o pior do que isso, a falsa sensação de segurança. Nós temos um caso aqui, infelizmente, de um médico que está internado em um estado grave, estava tomando profilaxia de hidroxicloroquina, começou a ficar doente, aumentou a dose da hidroxicloroquina, foi procurar o hospital já bastante avançado o quadro. Então, essa falsa sensação de segurança a tomar uma medicação que não funciona, que não tem evidência que funcione, pelo menos por enquanto, esse é o pior efeito colateral, na minha opinião. E, na verdade, nós, como médicos, como cientistas, como professores, o que eu mais queria era uma droga. O que eu mais quero é que o Coalizão 5 mostre que a hidroxicloroquina funcione. Mas, enquanto eu não tiver esse resultado, assumir que isso faça alguma diferença na história natural do meu paciente é um charlatanismo, é vender uma bala mágica, é uma falsa sensação de segurança. Doutor, você, na sua resposta anterior, você acabou dizendo quando essa pandemia passar, acabar, e a gente vai medir o índice de mortalidade.
Você falou em 1 a 2 anos. Hoje a gente espera, avidamente, a chegada de uma vacina e que ela seja eficiente, correto? Sim. E me parece que só com a existência, de fato, da vacina que a gente vai voltar a ter uma vida minimamente parecida com o que nós tínhamos antes. Lembrando que o país tem 124 mil mortes já completou 124 mil mortes, podemos chegar ao final de setembro com 150 mil mortes e quase 4 milhões de casos. Ontem, terça-feira, dia 1º de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, ao ouvir uma eleitora, possível eleitora dele, que estava lá em Brasília, ela falou, olha, não deixa dar essa vacina, porque pode fazer mal e tal. E aí ele virou e falou, ninguém é obrigado a tomar a vacina, ninguém é obrigado a ser vacinado. Como sempre acontece, hoje o vice-presidente Mourão, ele atenuou a declaração do Jair Bolsonaro, do presidente, dizendo que ele, na verdade, ele quis dizer que ninguém pode ser laçado, ninguém pode ser forçado a tomar. Como médico, como cientista, como que você vê esse tipo de declaração? Imagina-se que a vacinação, na possibilidade de existir, de fato, uma vacina que seja eficiente, tenha que atingir um percentual grande da população. Como é que você vê esse tipo de afirmação vinda do presidente, que está longe de ser um cidadão comum? O que ele diz repercute, no mínimo, nos seus 58 milhões de eleitores. Olha, Emílio, eu quando ouço esse tipo de declaração, eu me lembro dos meus tempos de escola, quando eu estudei a revolta das vacinas. E aconteceu há mais de um século atrás, quando Oswaldo Cruz tentou resolver o problema da febre amarela no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, a história se repete. Nós temos aí uma pandemia que já nos levou mais de 100 mil vidas, nós vamos chegar a 150, talvez, infelizmente, 200 mil óbitos, tomara que pare por aí, mas a gente não sabe até onde vai. E tudo que nós temos que fazer é uma resposta única, única em termos de um discurso federal unido com o estadual, unido com o municipal. Nós estamos numa guerra contra o inimigo comum. Quanto mais a gente fracionar esse tipo de ataque ao vírus, cada um falando uma coisa, pior vai ser o enfrentamento. Então, nós temos que entender que a vacina, primeira coisa, ela está longe de ser algo factível. Ela pode ser alcançada, mas ela não é algo que vai chegar com certeza num curto espaço de tempo. Nós temos, eu fiz aqui um compilado, 6 vacinas na fase 3. 6 vacinas candidatas que estão em estudo no mundo todo, que 3 delas já estão no Brasil. Uma é a vacina da Oxford, né, que é produzida pela AstraZeneca e está sendo testada pela Unifesp, talvez vá ser produzida pela Fiocruz. Temos uma segunda vacina, que é a da Sinovac, chamada Coronavac, que vai ser produzida pelo Instituto Butantan. Tem uma terceira que, inclusive, já foi aprovada para testes no Brasil, que é a da Sinopharm também, que é de uma estatal chinesa. Uma quarta, que é do NIH, né, americana, que é da empresa Moderna. Temos uma vacina da Pfizer, que é um conjunto com uma outra empresa alemã chamada Biotech, e uma última, que é a vacina russa Sputnik V. Então, nós temos 6 vacinas já em fase 3, né? A Sputnik até já não é nem fase 3, já até fase 4, já pularam um passo aí, né? Os russos resolveram dar uma adiantada nas etapas de fase clínica. Mas a gente não sabe se elas vão funcionar, porque, primeiro, na avaliação das vacinas, eu preciso entender o desfecho mais real seria evitar a doença. Mas quanto tempo eu preciso aguardar depois da vacina para ver se o indivíduo vai ter um desfecho ou não? Pelo menos 3 a 6 meses, né? Então, esse intervalo de tempo demora. Ou eu posso usar o que a gente chama de correlato de imunidade, que é medir os anticorpos, medir a atividade das células T.
Até agora, nós temos bons indicadores dos resultados de fase 1 e fase 2 para quase todas elas. A gente conhece muito pouco dos resultados de fase 1 e 2 da vacina russa, mas não há nada que indique que elas vão funcionar. E outra coisa, quanto tempo elas vão durar? A duração da resposta imunológica ao novo coronavírus, ao SARS-CoV-2, é completamente desconhecida, visto os casos que nós recebemos, que foram reportados na última semana de reinfecção. Pois é. A semana passada, Hong Kong, depois Bélgica, Holanda, e agora essa semana o estado de Nevada e o Equador conseguiram comprovar casos de reinfecção. São casos em que a pessoa teve um SARS-CoV, que é um vírus, um novo coronavírus, e depois de alguns meses teve um diferente. Você analisando o material genético, fazendo uma análise que a gente chama de filogenética, eles são completamente distintos. E o que isso significa? Nós não sabemos. Será que isso tem algum tipo de maior patogenicidade, ou seja, vai dar uma doença mais agressiva, ou ao contrário, menos agressiva? Será que isso tem a ver com resistência à vacina? Será que uma vacina vai funcionar contra os dois tipos? Será que vai ter mutação? Tudo isso são perguntas que nós não temos, por uma simples razão. Hoje é dia 2 de setembro, nós conhecemos o SARS-CoV-2 há 7 meses, então nem começou o namoro ainda. HIV, o ano que vem, a gente completa 40 anos do primeiro caso descrito, e quantas dúvidas nós, infectologistas, não temos? Imagina uma doença que a gente não tem nem 9 meses, não deu tempo nem do bebê nascer, e a gente quer saber tudo. Então, não dá para saber quando nós vamos voltar ao normal que a gente conhecia. Então, a gente não pode banalizar essa flexibilização. A flexibilização é necessária. Ninguém mais aguenta mais. O que seria ideal? O que seria ideal? Um isolamento como estava sendo feito, completo e tudo mais. Mas aí não dá, a economia não aguenta, as escolas, a vida social, o psíquico. Então, nós temos que nos adaptar. Charles Darwin já dizia, né? O indivíduo que sobrevive é aquele que se adapta. E se adaptar não é banalizar, não é simplesmente, bom, vou fingir que não existe, vou ser um negacionista e vou encher as praias, vou encher os bares, vou nos parques, vou fazer festa com dezenas, centenas de pessoas, porque aí eu vou ter transmissão. O que nós temos que aprender é viver esse novo normal adaptado, usando máscara, fazendo distanciamento social e higienizando as mãos sempre que necessário. Lembrando que uma outra regra muito importante, que é a última, a quarta regra, se eu tivesse sintoma COVID, eu tenho que procurar atendimento médico para fazer o teste, e no caso o melhor teste é o tal do teste do cotonete, o suave, o RT-PCR, porque confirmando, eu me isolo com ainda mais assertividade. Fico em casa de verdade mesmo, porque eu evito transmissão, porque quem transmite, principalmente, é aquele que tem sintoma. Não que o assintomático não transmita, mas o sintomático ele transmite com mais força. Agora, pela primeira vez, parece que começou a cair de forma consistente o índice de transmissão, né, da doença. O índice que vai de... Nós tínhamos 1, alguma coisa, agora estamos com 0,8. Acho que era 1,12 a última vez que eu tinha visto, ou seja, 100 indivíduos vão contaminar 112 indivíduos. Agora está em 0,8, quer dizer que na média as pessoas não contaminam, um doente não contamina o outro, contamina 0,8. Isso é uma informação importante, somada ao cansaço, à fadiga desse período de isolamento social, podem fazer com que as pessoas tenham essa falsa sensação de segurança, de que as coisas estão melhores. De alguma forma, as coisas estão melhores, certo? Eu acho que a melhor resposta é que nós estamos vivendo o reflexo do benéfico do nosso isolamento. Nós conseguimos, com o isolamento, reduzir a transmissão e tem um pouquinho também de imunidade de rebanho. Aonde você citou que nós tivemos redução do R, da taxa de transmissão. Mas é óbvio que essa redução do R, quando você fala, está falando em níveis nacionais, em níveis brasileiros globais.
não é igual, não é homogêneo em todos os estados, em todas as regiões. Estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, os estados do Sul, eles não têm a mesma dinâmica de transmissão, porque lá a epidemia chegou mais tarde. Mas veja, aonde eu tenho a maior concentração de pessoas? Rio de Janeiro, São Paulo, a mega metrópole, regiões do Vale do Paraíba. Então, não dá para assumir que a queda do R nacional significa que nós estamos, em termos nacionais, vencendo a pandemia. Significa que em locais onde a pandemia já foi mais forte, ela arrefeceu. Arrefeceu porque as pessoas ficaram isoladas, talvez estejam cumprindo uma grande parte delas as medidas de precaução que a gente citou, as 4 regras de ouro, e também porque deve existir algum tipo de imunidade de rebanho, não só pela exposição, mas também porque muitos dos resfriados que a gente teve no passado, né, são causados por coronavírus, não esse coronavírus, esse novo coronavírus que é da família beta coronavírus, mas da família alfa coronavírus. A gente está aprendendo agora e tem algumas pessoas que já podem ter alguma resposta inata, respondem muito bem, porque já tiveram resfriados por alfa coronavírus. Isso acontece muito com criança. Mas, enfim, não dá para assumir essa questão de que estamos descendo o platô, que a situação está melhorando ou que está sendo resolvida, porque o exemplo do exterior mostra o contrário. Um dos países que mais teve notícias positivas sobre controle da pandemia foi a Coreia do Sul. E semana passada, a Coreia do Sul passou um grande problema de uma segunda onda de contaminação. Porque justamente esse vírus, quando ele volta a ser reintroduzido em pessoas que ficaram isoladas, ele faz um estrago enorme. Vamos pensar no exemplo de pessoas de alto poder aquisitivo da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão enclausuradas há 120, 130, 140 dias. Tem muitas pessoas assim, porque infelizmente os mais pobres não conseguem ficar fazendo isolamento social quanto os mais ricos. Se essas pessoas voltarem a circular em um momento em que haja algum tipo de aumento desse R ou contato, você volta a ter esses surtos. Então você pode ter segundas, terceiras, quartas ondas, como a gente está vendo na Coreia do Sul, alguns países do leste europeu também, algumas regiões específicas da Espanha que tiveram que, inclusive, fazer lockdown. Então, como a gente disse, a pandemia, nós vamos ter que conviver com ela 1, 2 anos. Talvez menos tempo, se chegar a uma vacina muito eficaz. Se uma dessas 6 vacinas, e tomara que as 6, né? Minha maior torcida é que as 6 vacinas que estão em fase 3 que eu citei aqui sejam efetivas, sejam seguras e que funcionem. Porque se chegar uma vacina realmente efetiva e segura, ótimo, né? Aí a gente pode pensar em imunizar todo mundo e voltar ao normal de verdade, que é o que a gente quer. Mas nós temos que lidar com o mais pragmático. Isso não existe, não é palpável ainda. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde colocou como meta de eficácia de vacina uma medicação, uma vacina que proteja a 50% das infecções. Para nós, infectologistas, esse resultado seria horrível. A gente gosta de vacina, por exemplo, a vacina da hepatite B, ela tem uma eficácia de 95%, 97%, febre amarela, 99%, mas veja que gravidade, pela gravidade da pandemia, a OMS está aceitando vacinas com 50% de proteção, né? Porque pelo menos você reduzir 50% dos casos já é alguma coisa. Mas lembrar que o restante vai continuar vulnerável à infecção. Então, a questão é complexa. É por isso que eu repito, Darwin, nós não podemos achar que a situação, por conta que o R está caindo, ou porque as vacinas estão sendo testadas, que a situação melhorou ou mudou. Nós temos que viver esse novo normal respeitando essas 4 regras importantíssimas, que eu vou repetir. Uso de máscara de forma constante e rigorosa, quando eu não estiver junto com o meu núcleo domiciliar, familiar. Distanciamento social, mesmo com uso de máscara, 1,5 metro, 2 metros das outras pessoas. Higiene frequente das mãos, com água e sabão de preferência, ou com álcool gel, se não tiver álcool e sabão. Lembrando, muito importante dentro dessa questão da higiene das mãos, não tocar os olhos, o nariz e a boca.
Eu posso estar com a minha mão infectada, né, cheia de novo coronavírus. Se eu não colocar nos olhos, nariz e boca, higienizar as mãos, não tem transmissão nenhuma. O vírus não voa, ele não pega Uber, ele não pega helicóptero, ele fica ali parado. E É a questão, importante lembrar essas regras. e a questão última de a responsabilidade, né? Os asiáticos têm muito isso, os japoneses. Se eu estou doente, se eu estou com sintoma resfriado, gripado, não vou sair de casa. Não é só pelo coronavírus, eu posso ter influenza, posso ter um resfriado comum, para que eu vou infectar outras pessoas? Se eu estou doente, eu vou ficar em casa, vou procurar atendimento médico para fazer o teste, para descobrir se é SARS-CoV-2, se é coronavírus mesmo. Se for, fazer o acompanhamento e me isolar para não transmitir para outras pessoas. Uma novidade é que a gente sabe hoje que a transmissibilidade é de apenas 10 dias. Então, por exemplo, se eu estou sintomático, estou com febre, estou com dor de garganta, estou com dor no corpo, faço o teste, deu positivo, eu começo a contar do primeiro dia de sintoma até o D10. Então, no dia 11 eu já estou livre. Já posso sair do meu isolamento, eu não transmito mais. Mesmo que o PCR continue positivo. Uma outra novidade que foi publicada hoje, né? Publicada não, foi um press release, né? Hoje em dia as novidades não saem mais publicadas em revista científica, é tudo press release. O pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou um caso de uma mulher que está com 5 meses com PCR positivo. 5 meses. O que Sem significa? sintomas? Ela volta a ter sintomas, maioria do tempo sem sintomas. O que significa isso? A gente não sabe. Mas as pessoas transmitem até o 10º dia. Depois disso, o vírus talvez não esteja mais viável, não seja mais transmissível. Isso é o mais importante. Os casos de reinfecção que a gente viu também, né, que são, lembrando, que foram comprovados, que estão publicados até agora, Hong Kong, Bélgica, Holanda, Nevada nos Estados Unidos e Equador, a gente são 5 casos acho que já são 26 milhões de casos notificados no mundo. É muito pouco. A gente não sabe o que isso significa. Se isso Tem um realmente... caso em estudo no Brasil também, né, doutor? Tem. Um não, vários. Se fez uma junção, né, um outro tipo de estudo coalizão, para tentar se entender se o Brasil também tem casos. Deve ter um ou outro caso de reinfecção, mas tem que fazer essa tal dessa análise filogenética. Esse caso que eu contei da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não, é o mesmo vírus. A pessoa continua com o mesmo vírus 5 meses. Ela tem um reservatório. O vírus não sai de lá. O que isso significa? A gente não sabe ainda. Até a gente entendia que o SARS-CoV-2, que a Covid, fosse uma doença aguda, mas algumas pessoas parecem que permanecem mais. A gente viu isso com o Zika vírus também. Tem gente que fica com o Zika vírus durante meses, 6 meses, sem nenhum significado clínico. A gente tem que aprender mais. É o que eu falei, né? Nós estamos em setembro. Muita coisa precisa ser descoberta ainda sobre a Covid, sobre o SARS-CoV-2, sobre o novo coronavírus. Agora, doutor Alexandre, nesse período, o que mudou na forma de tratamento dos pacientes graves? Você que está no Hospital das Clínicas da Unesp, e recebe pacientes de toda a região, de Botucatu, Bauru, Sorocaba. O quanto vocês avançaram nesse tratamento? O que vocês descobriram que é mais prático, que dá certo e que ajuda a salvar a vida desses pacientes? Emílio, na verdade, acho que nunca na história da medicina houve uma curva de aprendizado tão rápida quanto na Covid-19. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Infectologia, nós temos um grupo no WhatsApp que fica pipocando 24 horas por dia com estudos, com informações, com relatos de colegas do Brasil todo. E essa curva de aprendizado, imagina, né? O que eu, infectologista, eu sou da área de HIV, sempre tratei pacientes com HIV, hepatite, sífilis, sou um virologista clínico. Eu não sabia nada de coronavírus, meu conhecimento de coronavírus era 0 em janeiro desse ano. E agora é setembro e eu tive que aprender tudo do nada, eu e a ciência inteira. Então nós aprendemos muita coisa. Primeiro vieram os estudos chineses, porque a coisa começou lá em Wuhan e eles falavam muita coisa, falavam da intubação precoce, falavam do uso do corticoide, falavam do uso da hidroxicloroquina,
E a gente aprendeu a manejar esses pacientes de forma melhor. Vou te dar um exemplo. Dos 10 primeiros pacientes críticos que a gente internou aqui no nosso Hospital das Clínicas da Unesp, 9 morreram. Então, nós tivemos uma mortalidade de 90%. E não foi só nós, não. Nova York, quando publicou 5.500 primeiros casos de UTI, a mortalidade foi de 85%. Porque Era eles não aquelas cenas que a gente via de caminhão frigorífico na porta do... Porque a gente não sabia manejar os pacientes, a gente não sabia nem quais eram as complicações que eles faziam. E nós começamos, lógico, né? Mas veja que a ciência foi sendo feita em tempo real. Nós estamos aprendendo em tempo real. É um jogo que a gente não pôde treinar. Eu nunca tive aula de Covid na minha faculdade. Nunca existiu, porque a doença não existia. Então, nós aprendemos fazendo. Então, hoje a mortalidade, ela caiu absurdamente em UTI. Está em torno de 60% a 50%, a depender de comorbidades e tudo mais. A gente aprendeu que a intubação precoce, que era uma regra, né, uma coisa que os chineses falavam, não é para todo mundo. Para idoso, com certeza não é uma boa. Você intubar um paciente já mais idoso, 60, 70 anos, ele tem mais dificuldade de sair do tubo, de sair com vida. Com paciente jovem, talvez valha a pena. Aprendemos a usar técnicas de oxigenação que não eram muito populares. Os fisioterapeutas são parte de uma resposta fantástica. Uma boa enfermaria, uma boa UTI de Covid tem que ter um time bom de fisioterapeutas. Eles fazem um negócio que chama pronação, que é colocar o paciente de barriga para baixo. Isso melhora fantasticamente a oxigenação dos pulmões do paciente, inclusive os pacientes entubados. Aprendemos que naquela fase, né, eu falei que a Covid tem 3 fases. Tem a fase gripal, que 85% sai sem maiores problemas, né, porque o indivíduo começa com Covid com sintomas gripais, quando chega no 7º, 10º dia, ele vai polarizar, ele vai dividir. Ou ele se cura, fica bem, acabou, ou ele vai evoluir para as formas graves e críticas. Aí vem a segunda fase, que é a fase pulmonar, que é essa que eu estou contando para você, que a gente conseguiu melhorar, principalmente como ventilar. E aí entra também o que a gente já discutiu da questão do corticoide, do dexametasona, nesses pacientes que estão entrando na fase pulmonar. E na fase 3, na fase de tempestade de citocina, na fase inflamatória, nós estamos conhecendo as complicações. Uma delas são os fenômenos tromboembólicos. O indivíduo fica hipercoagulável, ele começa a fazer trombos embólicos, que podem ser muito graves, causando um negócio chamado tromboembolismo pulmonar, às vezes vai para as extremidades, fazendo necrose de ponta de dedos, pode ir para o rim, para o fígado. Então, a gente aprendeu que esses pacientes, alguns deles, a gente tem que anticoagular para evitar que esse estado de hipercoagulabilidade possa comprometer, possa causar o óbito. Aprendemos muito também sobre modos de ventilação mecânica, como ventilar um paciente melhor ou pior, quando tirar ele do tubo, quais antibióticos a gente usa, né? Apesar do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, ser um vírus, ele leva à destruição do pulmão. É uma pneumonia viral, não deixa de ser uma pneumonia viral. E aí se instala, muitas vezes, uma bactéria, uma pneumonia bacteriana, principalmente naqueles pacientes que estão intubados, né, que estão em ventilação mecânica, que a gente chama de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, tudo isso foi uma curva de aprendizado que eu acredito que esteja ainda no começo. A gente acho que não sabe nem 1% do que deve saber. Daqui a 10 anos, se a gente repetir essa live, né, eu vou te contar como... Você lembra de como a gente sabia pouco, achava isso, estava errado, achava aquilo, estava certo, né? Então, nós estamos engatinhando ainda, e eu acho que o maior gap, maior falta de conhecimento ainda, é em relação à imunopatogenia. A gente não sabe como o sistema imunológico responde direito ao novo coronavírus. Não é só resposta de anticorpo. A gente precisa de resposta de células, que a gente chama de células, resposta imunológica do tipo celular T. Então, tem gente que faz um tipo de resposta chamada tipo 1, TH1, e não tem problema nenhum, porque esse tipo de resposta destrói o vírus e acaba com o problema.
mas tem pessoas que partem para um tipo de respostas que vão para essa fase inflamatória, que a gente chama de TH2, TH3, e que ficam super inflamadas, e aí dá aquela famosa disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. O rim para de funcionar, dá hepatite, aumenta as enzimas hepáticas, o fígado fica comprometido, dá encefalite, o indivíduo pode ter alteração de comportamento, pode ter alteração do nível de consciência, e aí ele entra num choque séptico que leva a óbito. Então, tudo isso a gente está aprendendo como manejar e quais drogas podem utilizar em cada fase. Então, por isso, talvez, os antivirais, né, que a gente estuda, o mais famoso deles, o mais conhecido é o tal do Remdesivir, talvez seja para uma fase mais inicial, para evitar que tudo isso se desenrole. Ou em medicações que bloqueiem essa tempestade de citocinas numa fase mais tardia, naquele indivíduo que já está na fase 3. Então, tem vários ensaios clínicos em andamento, tentando ajustar finamente qual medicação se encaixa em cada fase para a gente poder diminuir tanto a evolução para a gravidade e, se o paciente estiver grave, diminuir a evolução para a mortalidade. Como é que vocês acompanham o caso pós-tratamento? Também tem visto casos de pessoas que relatam por 2, 3 meses, dor de cabeça com frequência, problema respiratório. Uma pesquisa que mostrou que 30% das pessoas que tiveram a doença relataram que se sentiam da mesma forma que antes de ficarem doentes. No que nós avançamos nesse conhecimento também? Esse conhecimento ainda ele é mais primitivo. A gente tem já o que a gente chama de síndrome pós-Covid, que engloba um monte de sintomas. A depender do tipo de comprometimento, principalmente, lógico, né? Estou falando dos casos graves, daqueles pacientes que tiveram já uma doença sistêmica. Lembrar que a Covid é uma doença sistêmica. Se ela passa daquela fase inicial, ela vira uma doença sistêmica, né? Se ela vai para a fase 2, a fase 3, ela vira sistêmica. Então, tem pacientes, por exemplo, que tiveram encefalite pelo SARS-CoV-2 e que têm dificuldades motoras e sensitivas. Então, tem dificuldade de mexer o braço, não sente a perna. Tem pacientes, e esse é um estudo que eu acho que vai revelar talvez a maior sequela, vai ser a redução da capacidade pulmonar. Como um dos principais alvos do novo coronavírus é o pulmão, por conta de receptores de uma enzima conversora, a gente chama enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, né? Tem muito disso no pulmão, principalmente de adulto. É por isso que criança não fica tanto doente. Criança tem um pulmão mais imaturo, não tem muito desse receptor, então nem tem sintoma. Mas adulto, principalmente adulto com comorbidade, idoso, acima de 60, 70, 80 anos, obeso, mesmo novo, paciente diabético, hipertenso. Então, esses pacientes, depois que saem da COVID, ficam com redução da capacidade respiratória. Tem muitos pacientes, Emílio, que precisam ir com oxigênio para casa, como se fossem DPóticos, sabe? Quando o indivíduo fuma muito, tem aquela enfisema pulmonar e precisa usar oxigênio em casa. Essa síndrome pós-Covid que a gente está conhecendo, né? Existem vários grupos fazendo estudos, né? O pessoal da Sociedade Brasileira de Pneumologia tem um estudo em andamento, inclusive com o braço aqui na Unesp, em Botucatu. A primeira paciente que saiu da UTI aqui nunca foi fumante, uma senhora de 70 anos que respirava bem, e hoje em dia ela tem uma diminuição da capacidade pulmonar importante. Mas a gente vai aprender muito nesse sentido também, as sequelas pós-Covid. E aí tem também a questão da sequela cardíaca, o indivíduo pode ter, então, diminuição da função cardíaca, ficar com insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica, o vírus, por conta daquela disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, muitos precisam de diálise, e depois de sair da UTI, continuam com essa insuficiência renal crônica, ou seja, a síndrome pós-Covid reúne uma série de manifestações de órgãos-alvos que foram atingidos durante a Covid crítica, a Covid grave, e que nós estamos começando a entender. Parece que tem um caminho grande ainda, né? Um caminho longo aí pela frente.
abreviado de uma forma ou de outra pela viabilidade de uma vacina. Nesse sentido da viabilidade da vacina, eu sei que é difícil, mas qual você imagina, enfim, a vacina do sarampo, por exemplo, acho que é 95% a necessidade de vacinação, né, de cobertura vacinal para que ela seja realmente eficaz. A gente trabalha com alguma estimativa percentual para o Covid? Então, o standard, a barra, né, a meta para o Covid é muito baixa. Nós estamos trabalhando, o OMS disse isso ontem, 50%. 50% de proteção já seria aceitável para colocar no mercado. Está muito longe de ser o ideal, mas é algo que pode prevenir 50% dos óbitos. Então, é uma vacina, provavelmente, as primeiras vacinas que chegarem vão ser vacinas com menor eficácia, tomara que não, tomara que a gente acerte de primeira, eu não quero aqui fazer aposta nenhuma, e quero deixar um recado muito importante. Por favor, não vamos politizar as vacinas. Eu não quero tomar a vacina da Oxford porque ela é imperialista, colonialista britânica. Eu não quero tomar a vacina chinesa porque os chineses foram que trouxeram o coronavírus. Querem dominar o mundo. Eu não quero tomar a vacina russa por causa do Putin. Não existe isso. Outro dia um repórter me perguntou, doutor, qual vacina você quer tomar? Eu quero tomar a melhor vacina possível, que tenha mais eficácia, não importa quem faça, porque é isso que nós temos que pensar, né? Não vamos politizar ainda mais a Covid-19, porque isso já está acontecendo com o tratamento, está sendo péssimo, porque a população fica dividida. Se a gente tivesse um discurso único, saindo do governo federal, passando pelo Ministério da Saúde, governos estaduais, secretarias estaduais de saúde, prefeituras, secretarias municipais de saúde, de como enfrentar a Covid sem essa briga política, sem o discurso de lá e de cá, eu tenho certeza que isso teria um impacto importantíssimo na redução de óbitos. Nós tivemos muitos óbitos no Brasil por dois motivos. Primeiro, teve lugar que não se preparou. Não teve, apesar de a gente ter tido tempo, hein? Porque o que a gente viu na Itália foi um sinal muito claro que ia acontecer no Brasil. Teve local que não se preparou em termos de número de vagas de UTI, de conseguir fazer hospital-campanha para segurar os pacientes com Covid que precisam ficar hospitalizados. E o segundo ponto foi talvez um pecado principal, não ter tido uma estratégia de testagem adequada dos pacientes. Nós, desde o começo, deveríamos ter testado, como acontece aqui na minha cidade, Botucatu. Por sorte, Botucatu é a cidade que tem uma universidade muito forte, né, a Unesp. O prefeito e o secretário de saúde, logo em fevereiro, nos chamou como professores, cientistas, médicos, e nós começamos a testar, Emílio, todos os pacientes sintomáticos. Então, qualquer sintoma, escorria o nariz, já ligava para uma central, está funcionando ainda, liga para uma central, colhe o exame que tem que ser colhido, que é o RT-PCR, o exame de Schwab, que é o melhor exame possível. Esses testes sorológicos feitos principalmente os rápidos, com sangue, eles são muito ruins. Eles têm um índice de falso negativo, eles só vão começar a positivar no 10º dia, e aí a pessoa já transmitiu para todo mundo. Então, a falta da testagem com RT-PCR, isolamento dos casos positivos, fez com que a pandemia se espalhasse no Brasil de forma drástica. Você falou 4 milhões de casos notificados, não falou? Sim. Mas isso é no mínimo, 3 a 5 vezes o número total. Talvez 10. Primeiro porque grande parte, lógico, né, 30% dos pacientes são assintomáticos. Então esses realmente você não vai conseguir descobrir. Agora, você não fazendo o teste com RT-PCR e usando sorologia, a fase aguda da doença, de 7 a 10 dias, o exame dá negativo. Não adianta nada eu ficar fazendo aqueles exames de sangue. É jogar dinheiro fora. E é o que foi feito na grande maioria das cidades. Então, esses dois erros misturados, muitas cidades não ter montado uma capacidade de receber paciente em enfermaria e em UTI, e não ter testado com PCR desde o começo todos os pacientes sintomáticos e isolado esses pacientes, foi que
nos tornou o epicentro da pandemia atualmente no Brasil, no mundo, e esse número excessivo de óbitos que poderia ser muito menor, mas que, como você colocou, também poderia ser maior se o SUS não tivesse absorvido grande parte desses pacientes, porque a imensa maioria das pessoas que adoeceram são pessoas pobres. Não sei se você lembra, no começo da pandemia, Começou na classe alta, né? a gente chamava de pandemia Guarulhos, porque eram pessoas, não, é verdade, né? Eram pessoas que tinham viajado para a Europa, para a Itália, para a Espanha, para a China, para os Estados Unidos, e elas tinham acesso a grandes hospitais que tinham toda a estrutura, né? Não vamos esquecer que a rede hospitalar privada no Brasil é excelente, é de uma excelência fantástica, né? O Einstein, o Sírio, DOR, e eles que, inclusive, diagnosticaram os primeiros casos de Covid no Brasil. Só que a hora que a epidemia se popularizou, e toda a pandemia tende a prejudicar as pessoas mais pobres, porque elas têm menos acesso à informação, têm menos percepção de risco. Infelizmente, isso acontece. Quanto mais pobre, menos ensino a pessoa tem, menos valor, menos percepção de risco ela dá para a pandemia. Então, as pessoas que estão isoladas são todas aquelas de classe mais alta, a gente sabe disso. E menor possibilidade de fazer o home office, por exemplo, né? Exato. Então, veja que se o SUS não tivesse absorvido essa carga enorme de pessoas que não tinham assistência privada, o número de óbitos seria ainda maior. Só para te dar um exemplo regional, que é pequeno, né? Nós vivemos numa cidade pequena aqui em Botucatu, nós ampliamos o número de leitos para 30 leitos exclusivos Covid UTI, 100 leitos para a enfermaria. Nós dividimos o hospital literalmente no meio, até porque aqui é um hospital vertical, foi fácil de fazer isso. Metade ficou um hospital não Covid, metade Covid, todo mundo de um lado isolado, 100 leitos só para paciente de enfermaria, sendo 30, mais 30 para UTI. Isso não existia, criamos isso em 15, 20 dias. Municípios que não fizeram isso tiveram mortalidade aumentada, porque se eu não consigo dar pelo menos uma... E veja que o TI não é uma garantia de vida, viu? O TI eu estou dando lá, pelo menos, estou dando 50% de chance de sobreviver se o indivíduo precisa do tubo. Não significa que ele vai sobreviver. Hoje é uma pandemia que se espalhou para o interior e que parece que é pior ainda nas cidades menores, né? Está afetando as cidades menores de uma forma muito dura, né? E é por isso que a gente discutiu, Emílio, o perigo desse discurso de que o platô está caindo, que o número de transmissão está reduzindo, e as pessoas baixarem a guarda, acharem que a situação normalizou. Então, vamos repetir, flexibilização não é normalização. Flexibilização não pode ser banalização. Nós temos sim que tentar voltar às atividades que são mais essenciais, usando máscara, fazendo distanciamento social, higienizando as mãos e evitando coisas que são desnecessárias, né? Eu, por exemplo, Emílio, eu adoro carnaval. Gosto de pular carnaval, gosto de bloco, gosto de aglomeração. Mas vai ser impossível fazer isso. Não é cabível numa pandemia que se tenha esse tipo de evento. Então, infelizmente, durante 1 ou 2 anos, até que tudo isso se resolva, até que chegue uma vacina eficaz, ou que o vírus se extingua, ou alguma outra possibilidade, nós vamos ter que, como disse Charles Darwin, nos adaptar para continuar vivos. O indivíduo que sobrevive não é necessariamente o mais forte, né? É aquele que realmente consegue ter uma maior capacidade de... Agora, na sua resposta, você falou uma coisa muito importante, doutor, que é a falta de um alinhamento do governo federal com os estados e os municípios. Na verdade, o que a gente tem é, assim, uma disputa, o que a gente teve e continua tendo, é uma disputa de narrativas, né? Um lado, o governo federal querendo abrir logo a economia, preocupado com esses resultados econômicos, como é que isso vai refletir também nos resultados eleitorais lá para frente. Os governos de estado, como o estado de São Paulo, batendo na tecla da necessidade de manter uma precaução maior, investindo em vacina e tudo mais. E, às vezes, fica para quem ouve a gente falando isso, fica difícil entender o que isso causa, o que esse desencontro de informações, o que esse desencontro de posicionamentos causa. A gente viu também, durante esse tempo, que faltou, a gente tem
ministro da Saúde interino, né? Tivemos 3 ministros durante esse período. E a gente viu alguns problemas, como, por exemplo, a falta de um medicamento, um sedativo, se eu não me engano, para intubação de pacientes, isso no SUS. É isso mesmo? É isso que causa essa falta de alinhamento, essa falta essas diferentes perspectivas e essa briga política leva a quê na prática, lá na ponta onde você está? Olha, Emílio, são 2 pontos a serem destacados, né? Nós precisávamos, no Brasil, de um líder, como se fosse, sei lá, Winston Churchill, Mandela, alguém que pensasse coletivamente, nacionalmente, como nação. E vamos concordar, sem nenhum tipo de politização. Em nenhum deles, nenhum dos locais, tanto na esfera federal, estadual e municipal, a gente vê isso com intensidade. Cada um quer defender o seu e cada um vem com o discurso daquilo que a sua base eleitoral suporta. Então, o que essa falta de unidade numa resposta contra a Covid trouxe, e não foi só no Brasil, não, nos Estados Unidos foi a mesma coisa. A falta de uma resposta única trouxe confusão, trouxe um nó no cérebro das pessoas que não sabem em quem acreditar. A própria Organização Mundial de Saúde, e eu respeito muito as pessoas que estão lá, tiveram discursos desastrosos, também por uma falta de coordenação numa resposta. Numa pandemia, se precisa conversar e cada palavra precisa ser medida pelo bem comum. Então, na verdade, numa pandemia, Emílio, eu aprendi, como médico, muito mais sobre as pessoas do que sobre os vírus. Na pandemia, eu vi pessoas se revelarem, tanto para o bem quanto para o mal, e a falta dessa unidade de resposta foi que fez com que a população brasileira ficasse dividida. Nós temos, vamos dizer assim, didaticamente, 2 grupos distintos. Vamos fazer bem anedoticamente. Tem os histéricos, que estão lá isolados completamente, assim, que lavam, vão fazer as compras, lavam todas as garrafas de refrigerante e tudo, e não sai de casa, enfim, tem uma preocupação excessiva, e tem do outro lado, os negacionistas que acham que está tudo bem e que vida que segue. E isso aconteceu pela falta de uma resposta única, de um modelo, né, que deveria ter feito o quê? Isolamento social gradativo, a depender da transmissibilidade. Por isso que eu repito, falar que o platô, que o R está caindo no Brasil é muito perigoso, porque isso vale realmente para a cidade de São Paulo e para algumas regiões, mas não vale para todos, não vale para o Centro-Oeste, não vale para o Sul. Então, o isolamento, literalmente, começou cedo demais em alguns lugares, queimou a largada, e as pessoas se cansam, todo mundo acaba se enchendo, perde a paciência. Então, o isolamento social deveria ter sido feito de forma paulatina, a depender dos índices de transmissibilidade. A questão do tratamento, da testagem, né? Esse foi um pecado capital que o Brasil fez, não ter instituído um programa de testagem em massa com RT-PCR de todos os sintomáticos, para poder, então, isolar esses pacientes e evitar a transmissão. E a questão, infelizmente, da politização do tratamento com hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, ozonioterapia retal, zinco, e por aí vai, né? Tudo isso... Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. E é o que eu digo, seria cômico se não fosse fosse. trágico. Nós temos que respeitar essas mais de 120 mil vidas que foram perdidas, que são completamente desnecessárias, essas mortes foram desnecessárias, as milhões de pessoas que ficaram internadas, que perderam sua capacidade produtiva, as pessoas que não puderam trabalhar, que ficaram desempregadas. A resposta poderia ter sido muito melhor se fosse articulada de forma correta desde o começo. Lá em fevereiro ou março, eu, como sou um otimista incorrigível, estava até pensando, nossa, o Brasil vai dar um exemplo ao mundo, porque nós já vimos o que aconteceu na Itália, e a Itália pecou feio, né? Milão deixou a cidade aberta, a Espanha também teve uma rave enorme na Espanha, com a transmissão em alta. Eu falei, não, o Brasil não vai fazer isso.
Nós temos um bom ministro da Saúde, ele tem um discurso legal, mas no final nós metemos os pés pelas mãos e deu no que deu. Cabe tentar recuperar o tempo perdido, e eu acho que quem está fazendo isso são as universidades e os institutos de pesquisa, através desses ensaios clínicos randomizados, e com a ajuda de um jornalismo científico de qualidade. Isso é muito importante. Cito o exemplo, acho que são dois exemplos, na verdade, que eu vi de vocês, que é o tal do Comprova, que vocês vão atrás das fake news, né? É a Folha com o Estadão, com um monte de gente, tem várias pessoas envolvidas, vários organismos, e também o consórcio para totalizar o número de casos e o número de óbitos. Isso foi fantástico. Como nós conseguiríamos lutar contra as fake news se vocês não tivessem ajudado a gente, né? E também foi uma reação à um momento de falta de informação pelo governo federal. E comunicação é vital também para a área da saúde. Doutor Alexandre, infelizmente estamos chegando no final, já estamos super estourados. Assim como previsto, não conseguimos falar sobre vários assuntos. Você que está nos assistindo pode enviar a pergunta e continuar enviando, que eu me comprometo a repassar para o doutor Alexandre Naime Barbosa. Ele é diretor da área de infectologia da Unesp, em Botucatu, no estado de São Paulo, e é consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua presença, por concordar participar da nossa live. Eu queria agradecer o convite, Emílio, falar para os telespectadores, para os ouvintes. Eu faço divulgação científica, vocês podem me procurar no Instagram, @drbarbosa, tem o perfil também profissional no Facebook, professor Dr. Alexandre Naime Barbosa, canal no YouTube com o mesmo nome. Todas essas reportagens, todas essas colaborações com mídias, aulas, está tudo lá. Foi um grande prazer, acho importantíssimo a gente fazer divulgação científica para a população e estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado a você, doutor Alexandre, o prazer foi nosso.